A mensagem, pronto, ela é transcultural, supracultural e cultural. Então, assim, o que importa é eu manter a mensagem bíblica. A teologia que eu tenho que ensinar tem que ser uma teologia bíblica. Eu não posso delirar, inventar, filosofar sobre a mensagem do Evangelho. Eu tenho que pregar a Bíblia, o Evangelho, aquilo que ali está. Agora eu vou encontrar diferentes caminhos para fazer, né, para manter a mensagem, a essência da mensagem. E eu acho que isso aqui é fundamental. Olha, eu tive experiência, eu tive treinamento, eu fui para outro país, lá deu certo, muito bem. Eu posso vir com esse expertise, mas antes de aplicá-lo, eu tenho que pensar, deixa eu conhecer o campo, deixa eu conhecer as pessoas, deixa-me analisar a realidade cultural, comportamental. Eu diria sempre que uma pequena dose aqui de conhecimento antropológico é bom, para entender o comportamento humano, para entender as características das ações, reações, interações. Não é nada profundo, nada científico. É uma leitura superficial, mas para dar aqui um gatilho, né, na mente, mostrar, olha, eu tenho que ter atenção a isso, atenção a esses detalhes, e depois eu vou, então, fazendo essas pequenas adaptações, ajustes daquilo que eu já tenho como experiência nesse contexto aqui na Europa. E tem um detalhe, né? Apesar da Europa, assim, o latino, ele consegue olhar para a Europa e ver quase que um bloco cultural. Quando nós estamos aqui, nós vemos que absolutamente não é, né? Nós atravessamos aqui para a Espanha, o comportamento do espanhol é consideravelmente diferente em muitos aspectos em relação ao português, e assim sucessivamente, vai para a França, Itália, Reino Unido, Suécia, Finlândia, enfim, vários outros lugares, encontra-se comportamentos muito distintos, apesar de todos estarem dentro da Europa. Então, tem que se mesmo ter atenção a isso, né, ter algum cuidado e procurar desenvolver alguma coisa que seja compatível com aquela realidade, com o contexto onde se está fazendo a missão. Tiago, não sei se ficou aqui pendente alguma das tuas... Vou fazer só uma observação aqui, uma que eu já estava pensando há algum tempo, que você falou sobre isso, é interessante, né? Que o evangelho é intra e supra, mas ele também é contracultural, porque ele vem totalmente contra a cultura humana e do pecado. Claro, a contracultura, Tiago, que eu vejo, e isso é muito bom, essa tua lembrança, tua colocação, porque às vezes parece que há uma certa mistura de conceitos entre a minha cultura, o evangelho ser contracultural e eu ir contra outra cultura. Percebe? Porque qual é a tendência muitas vezes? E é natural, nós somos humanos, né? Então o ser humano inevitavelmente vai percorrer esse caminho. Mas o que nós fazemos? Nós recebemos a mensagem do Evangelho, pronto, nós três aqui brasileiros, então vamos pensar um pouco no contexto brasileiro. A cultura brasileira está impregnada no missionário, no pastor, na liderança, nos membros, nos cristãos brasileiros. A cultura brasileira está impregnada. Ele recebe o Evangelho, e há muitas expressões desse Evangelho lá que se fundem com a cultura. E aí eu saio de lá carregado da minha cultura, da mensagem do Evangelho, nos meus comportamentos, nos meus hábitos, nas minhas preferências, abraço essa mensagem do Evangelho contracultural, vou para outro lugar e começo a bater na cultura do outro local, começo a criticar, começo a me opor, dizer, não, o Evangelho é contracultural. Não, calma. O que tu estás fazendo é pegando a tua cultura, utilizando o Evangelho para legitimar a tua cultura e confrontar a outra cultura. Sobre a outra. Exatamente. Então, o evangelho ser contracultural ele é contra todos nós, ele é contra eu, inclusive, contra vocês, porque o evangelho ser contracultural, ele é contra a nossa humanidade humanidade pecaminosa, terrena, carnal, que vai sempre, né, percorrer, buscar militância, tensão, conflito, comportamentos pecaminosos de maneira geral. Então, e ele tem a contracultura dele é purificar a minha cultura, é limpar a minha mente, limpar o meu coração. Então, mas é muito boa a tua colocação para a gente pensar também dentro desse panorama. E se nós olharmos aqui, nós temos 1 hora de conversa, olha quantos conceitos e 10 elementos nós falamos aqui. Nem esgotamos, nem aprofundamos, só mencionamos, tá? Sim. Pessoal, imagina o quanto é necessário preparar-se para estar presente nisso. Se nós, numa hora, numa conversa, um bate-papo superficial, eu diria, né? Tratamos de vários assuntos, imagina o preparo que é necessário para se desenvolver um trabalho frutífero,
bom, minimamente bom, nesse contexto que nós estamos, né? Então, eu acho que é fundamental isso, o preparo missionário, ele faz... Claro que assim, a sujeição a Deus, a submissão, a dependência é fundamental, isso é inegável, né? Mas a participação humana nesse processo, na obra, no trabalho, ele precisa contar com preparo, assim, isso é necessário.